Amém, irmãos? Pode assentar. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10. Hoje é o domingo da exposição do livro de Romanos. Hoje pela manhã, nós expusemos todo o capítulo 10, então essa exposição da noite será uma continuidade da exposição que foi iniciada pela manhã. Em que sentido? Nós especificaremos e aprofundaremos num ponto que perpassou toda a argumentação do apóstolo Paulo, que diz respeito à pregação. Um ponto muito importante no argumento do apóstolo Paulo em Romanos 10, e nós vimos a ideia central da argumentação do Paulo, as implicações disso para a nossa vida e para a nossa salvação. E então, veremos esse ponto que foi apenas passado por cima, mais especificamente, que diz respeito à pregação da palavra. Por isso, irmãos, leiamos especificamente, queridos, o versículo 11 até o versículo 17. Diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, novamente, Pai, após louvar a Ti pelas Tuas misericórdias pela manhã, reunimos-nos mais uma vez, Senhor, para louvarmos ao Senhor pela Tua bondade novamente, no final desse dia do Senhor. E novamente, Senhor, nos assentamos aos Teus pés, para todos, pela instrução da Tua palavra, crermos corretamente e vivermos corretamente, Senhor. Conduz-nos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos instrua aquilo que é agradável a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, além de, pelo tempo que nós tivemos hoje pela manhã, não teria como nós aprofundarmos essa questão. Ela por si só, além de ser um ponto importante do argumento do apóstolo Paulo, é de importância para a igreja. A igreja, irmãos, a lida com a pregação, que é o que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, a compreensão correta sobre o que é a pregação, o que ela é, como ela deve ser feita, como a igreja tem de se relacionar e reagir com relação à pregação, é de fundamental importância. Isso entra naquilo que nós temos visto na escola dominical com relação à doutrina da igreja, a eclesiologia. Envolve a compreensão correta da pregação. Então, irmãos, quais são as utilidades que nós temos aqui? Uma visão correta da pregação nos dará benefícios, se nós compreendermos ela corretamente. Nos dará proteção contra os falsos mestres e, acima de tudo, irmãos, glorificará ao Senhor. E o que é que o Senhor nos ensina aqui, irmãos, com relação à pregação? A primeira coisa que o Senhor nos ensina, irmãos, veja comigo, por favor, o versículo 16, não necessariamente na ordem do texto que nós lemos, mas na ordem de raciocínio. O versículo 16, o apóstolo diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? A primeira coisa, irmãos, que o Senhor nos ensina nesse texto sobre a pregação é que a pregação exige uma resposta em fé. A pregação exige uma resposta em fé. Hoje pela manhã, irmãos, nós vimos que ao citar esse texto de Isaías, Paulo ele provou duas coisas. A primeira é que a pregação do Evangelho, em promessas, em sombras, ela foi ouvida por Israel na antiga aliança. Não era novidade o Evangelho. A justiça de Deus que vinha segundo a fé não era algo inventado pelos apóstolos, mas a mensagem do Senhor desde o princípio. Essa foi a primeira coisa que ele provou. A segunda coisa, irmãos, é que a fé sempre foi requerida e não a justiça segundo as obras, como nós vimos. Assim, irmãos, em outra palavra, o Senhor requer fé como resposta à pregação.
Quando Isaías fala, Senhor, quem creu em nossa pregação? Está implícito que o Senhor requer fé daqueles que ouvem a pregação do Evangelho, queridos. Uma vez que ele vem a nós pela pregação, amados, a resposta nossa à pregação deve ser a fé. Nós não ficamos, irmãos, inertes na pregação. Nós não somos meramente passivos na pregação. Nós devemos ativamente ouvir com fé. É isso que o Senhor requer de nós, por exemplo, em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Ele diz em Hebreus capítulo 4, versículo 2, que o povo que saiu do Egito foi reprovado porque após receber a mensagem do Evangelho, eles não creram, eles não receberam ela com fé. Não acompanhou a pregação, o apóstolo fala, com a fé. Essa é a participação ativa da igreja, irmãos. Hoje muitos, por uma visão construtivista, por qualquer outro tipo de ideologia, de pensamento filosófico, acham que a igreja precisa ter mais participativa, que a pregação é uma coisa arcaica. Não é arcaica, irmãos. É o meio que o Senhor estabeleceu supraculturalmente. Está acima do tempo e das eras. A atividade da igreja não está em poder opinar, em dar sua opinião, em levantar a mão, qualquer coisa do tipo. A atividade da igreja está em receber com fé a palavra de Deus, a palavra que é pregada. O pregador, irmãos, ou melhor, a ocasião da pregação não é um processo ativo apenas do pregador. Não se engane. Não é porque o pregador está em pé, se mexendo, falando, que ele é apenas o ativo nesse processo da pregação. Sim, o pregador está ativamente cultuando ao Senhor enquanto prega. Mas também a igreja está ativamente cultuando ao Senhor quando ativamente ouve a pregação da palavra. E o participar ativamente, irmãos, não é o tempo todo estar dando glória a Deus, aleluia. O ponto não é esse. O ponto que a Escritura fala é fé. Você pode, enquanto a pregação é feita, dar glória a Deus, aleluia, a cada vírgula. E não agir com fé. Essa é a atividade da igreja, irmãos. A atividade da igreja na pregação é uma resposta em fé. Por isso, nosso catecismo, irmãos, do Westminster, o catecismo maior, considerando esse e outros textos, ele diz na pergunta 160, veja, o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? A resposta é, exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Examinem o que eles ouvem pela Escritura, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de mente, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem sobre ela uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. E é um estudo, irmãos, que nós fizemos no ano passado, no período de isolamento, sobre esse grupo de perguntas do Catecismo Maior, que fala sobre como nós devemos ouvir a palavra de Deus. Em outra ocasião nós vamos retomar esse estudo, mas aqui, irmãos, é suficiente para nós vermos algumas questões práticas. Primeiro, irmãos, se para a pregação o Senhor requer fé, nós devemos nos preparar para ouvirmos a pregação. E em que é resumida essa preparação, irmãos? É basicamente a de orar. Orar antes da pregação, orar durante a pregação, orar depois da pregação. Se possível for, a leitura e a meditação no texto, se ele for anunciado previamente. É por isso que nós anunciamos todo sábado à noite à igreja o texto que será exposto. Para, se possível for, em preparação para o dia do Senhor, a igreja meditar e ler aquele texto, irmãos. Quanto à oração, queridos, ore pelo seu pastor durante a semana, em favor do sermão, para que pela iluminação do Espírito e sabedoria vinda do Senhor, ele prepare uma exposição fiel à Escritura. Ore por você, ore pela igreja, ore pelos seus familiares, ore pelos seus irmãos. Ore para que o Espírito quebre o que for duro em seu coração, aqueça o que for frio, instrua o que for ignorância, console o que for angústia, repreenda o que for pecado. Ore, ore, ore. Antes, durante e depois, irmãos. Ore pedindo fé, queridos, para ouvir a palavra pregada. Queridos, quanto benefício tem a igreja que assim age da parte do Senhor.
A igreja que ora pelo pastor durante a semana, sem dúvida, receberá do Senhor um banquete. A igreja que ora pelo seu próprio coração durante a semana, vindo para o culto, enquanto a pregação está sendo feita, ela está revolvendo o solo do seu coração para receber a palavra como um solo fértil. Quanto benefício há, irmãos? A igreja que faz isso virá ao culto com a expectativa de receber a resposta à sua oração. E como é gostoso, irmãos, orarmos e recebermos a resposta do Senhor. Saber que estamos recebendo a resposta para aquela oração. Quanto privilégio há, irmãos, para o crente que luta em oração, para ouvir a pregação e respondê-la com fé. Respondê-la com fé. A segunda orientação prática, irmãos, de respeito à postura. A postura que o Senhor requer de nós é fé. Essa é a reação que Ele requer de nós na pregação, irmãos. E se temos de receber com fé, irmãos, temos de exercer o nosso entendimento. É por isso que a Escritura fala que nós temos que examinar as Escrituras. E o lema da reforma, irmãos, aproveitando aqui, não é a livre interpretação que qualquer um pode interpretar à vontade o que quiser. Deus chamou seus ministros e presbíteros para isso. Mas o livre exame da Escritura, abrir a Escritura, conferir a Escritura, entender o raciocínio da exposição, é o dever da igreja. É entendimento necessário para receber a fé. Não há como crer, irmãos, ordinariamente, sem entender. Agora, queridos, fazer isso é muito diferente de ouvir com um espírito de juiz, que se coloca na cadeira para julgar a palavra ou a explicação dela. O juízo, irmãos, que o Senhor requer de nós é de discernimento. Não um juiz condenatório que decide o que é e o que não é, irmãos. Alguns queridos ouvem uma exposição quase que um debate interno com o pregador. Quase que discutindo com o pregador. E quando pode, até com a pessoa que está do lado. É terrível, irmãos, quando chega nesse ponto. Quanto ao conteúdo, irmãos, se isso ocorre, alguém está certo e errado, ou ambos estão errados. O esforço do ministro do evangelho tem de ser fiel à palavra por meio de uma exegese sólida e coerente. Diante disso e para além disso, a postura de debate interno, irmãos, é extremamente não proveitosa para o crente. Novamente, não é receber tudo como se não tivesse entendimento. Nós não cremos na fé implícita. Quem crê na fé implícita é Roma. Olha, vocês têm que crer porque a igreja está falando. Não é esse o argumento que a igreja tem que crer porque é o ministro que está falando, mas é o espírito com o qual nós ouvimos a pregação da palavra, irmãos. Quanta impiedade surge no coração que se coloca de uma forma de juízo diante da pregação da palavra, irmãos. Há uma diferença entre ser criterioso, ter discernimento, para uma postura arrogante de julgamento. O Senhor, irmãos, exige fé diante da palavra pregada. A pergunta então é, irmãos, como é que nós temos ouvido a pregação? Nós vimos ao culto, nós nos aproximamos do dia do Senhor como se nós fôssemos passear no shopping, de bobeira, ou com um espírito ativo de trabalho. Nós nos preparamos muito mais, irmãos, para uma viagem, para um passeio, para sairmos de férias, do que para ouvirmos a pregação, para virmos o culto ao Senhor, quando nós nos aproximamos diante do santo dia do Senhor, irmãos. Se nós queremos ter proveito, queridos, nós precisamos lutar em oração, pedindo fé ao Senhor. Muitos reclamam de frieza em seu próprio coração, diante da pregação da palavra. Mas comumente, irmãos, essa frieza começa com um desprezo por uma atitude correta diante da pregação. A segunda coisa que o Senhor nos ensina, irmãos, é que a pregação é o meio pelo qual Deus dá a fé. Veja, por favor, o versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Agora veja o versículo 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo, irmãos, claramente ele diz que a fé vem
pela pregação, ou pelo ouvir a pregação, ou como algumas versões, por ouvir a palavra de Cristo ou a mensagem de Cristo. Nos versículos anteriores, irmãos, o 13 e o 14, que nós lemos também, Paulo fez um encadeamento de ações para mostrar a relação entre a pregação e a fé. E aí, antes de avançar para essa explicação, irmãos, deixe-me já falar algo em termos de ressalva aqui, a partir do que Calvino comenta nesse texto. Ele diz o seguinte, irmãos. Paulo declara que a fé é produzida pela pregação. Ele já havia falado que por si só a pregação é improdutiva. Presta atenção, por si só a pregação é improdutiva. Porém, quando o Senhor quer operar, ele vem a ser o instrumento do seu poder. É um instrumento ordinário do Senhor. Certamente que a voz humana não pode, por sua própria virtude, penetrar a alma. Demasiada honra seria posta a um mero mortal, caso se lhe dissesse que ele possui o poder de nos regenerar. De igual maneira, a luz da fé é por demais celestial para que possa ser comunicada por um mortal. Não obstante, todas essas coisas não impedem a Deus de agir eficazmente pelo instrumento da voz humana, de modo a criar em nós a fé através dos seus ministros pela pregação da palavra, irmãos. Qual foi o encadeamento que Paulo fez anteriormente, queridos? Nós lemos o versículo 13 e 14. Primeiro ele vem com a promessa: todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê é uma garantia, será salvo. Aí em seguida ele levanta algumas perguntas em termos retóricos que vão levando a outras perguntas para que chegue no ponto da pregação. Ele diz, ok, todo aquele que invocar será salvo. Mas como vai invocar se não crer? E como vai crer se os homens não forem apresentados a Cristo? Se eles não forem informados sobre a obra de Cristo? E como eles vão ser informados se não há quem pregue? E aí ele chega no ponto. A pregação é essencial, é o meio ordinário pelo qual Deus concede a fé ao homem. É o meio ordinário, irmãos. Como vimos em outras ocasiões, queridos, a fé é uma dádiva. Ela é um presente de Deus, ela é um dom. A fé somos nós que cremos, somos nós que exercemos. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos mostra isso. Hebreus capítulo 12 diz que Cristo é o autor e consumador da fé. É Ele que cria e Ele que leva ela à consumação. Ele, irmãos, ou melhor, a fé é um dom do Senhor. A pregação, então, é a mão que concede essa fé. E o Espírito aplica ela no coração. Inclusive, veja comigo, essa foi a imagem que o apóstolo usou no versículo 21, por favor. Quanto a Israel, porém, diz, todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ele estava falando da pregação. Todos os dias Deus estava pela pregação estendendo a mão. Para que fique claro que a pregação é essa mão em que o Senhor está estendendo para a humanidade, a fim de que eles recebam a fé. A pregação, irmãos, como disse o puritano Richard Sibbes, a pregação é a carruagem que leva Cristo de alto a baixo no mundo. A palavra pregada é o modo ordinário que Deus estabeleceu para comunicar-se aos homens. Tem dúvida disso? Vamos caminhar alguns textos então, irmãos. Em outros textos, Paulo afirma claramente isso. Venha comigo, por favor, para 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Paulo diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Ele acabou de falar dos judeus que pedem sinais, que pedem milagres, e dos gregos que queriam filosofia, raciocínio lógico, e para ele não fazia sentido o evangelho. Enquanto um quer isso, o outro quer essa outra coisa, Deus salva o seu povo pela pregação da palavra, apresentando a obra gloriosa de Cristo. Quando Paulo, irmãos, instruía outros pastores, a ênfase de Paulo caía sobre a pregação. Leia qualquer uma das pastorais. Circule todos os verbos que Paulo está ordenando algo a Timóteo e a Tito.
e você vai perceber algo comum. Ele não está mandando Timóteo ou Tito serem um supervisor de pequenos grupos e que ele fica só gerenciando. Ele não ordena Timóteo e Tito a ser um facilitador, a ser um organizador da igreja. Não. Prega a palavra. Ensina, doutrina, pastoreia, exorta, repreende. Tudo ligado à pregação. Venha comigo, por favor, para 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo 2. Se você não conseguir acompanhar, apenas ouça atentamente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Já no finalzinho da epístola, da sua última epístola, provavelmente, Paulo diz a Timóteo: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O último momento de instrução do apóstolo Paulo a um jovem pastor é prega a palavra. Ainda, irmãos, quando Paulo descreveu o seu ministério, ele resumiu nisso aqui. Venha, por favor, comigo para Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, ele se despedindo da igreja de Éfeso, dos presbíteros, ele passa a descrever o seu trabalho para eles. E veja o que o apóstolo Paulo fala. Atos, capítulo 20, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. Agora veja o versículo 25 a 27. Agora eu sei que de todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, dos presbíteros dessa igreja, ele resume o seu trabalho em: eu estou limpo do sangue de vocês. Eu ensinei vocês de casa em casa, eu ensinei vocês publicamente, eu preguei a palavra, eu anunciei. Você percebe os verbos que Paulo está usando, irmãos? Vem, por favor, para Atos capítulo 6. Quando os apóstolos se viram pressionados pela necessidade da igreja, irmãos, o que foi que eles fizeram? Atos capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E nessa ocasião de pressão, é ali que surge o ofício de diaconato sobre a nova aliança. Os apóstolos, irmãos, não tiveram dúvida. Aqui, entre continuarmos exercendo o ofício de diaconato em nosso ofício e prejudicarmos a pregação da palavra, agora é o momento que se estabeleça o ofício do diaconato para que nós nos dediquemos à pregação da palavra. Quando o Senhor enviou os discípulos, irmãos, ele os ordenou que fizessem isso aqui. Mateus, capítulo 28, por favor. Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Atos, irmãos, está aí para nos mostrar qual foi a obra principal dos apóstolos. Foi os milagres. Não. Os milagres vinham como uma autenticação da pregação. Era isso que os apóstolos se dedicavam, irmãos, para fazer. E quando o Senhor, irmãos, resumiu a finalidade de seu ministério, além de seu sacrifício, ele enfatizou que era a pregação. Abra por último, o último texto agora, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 38.
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Agora veja o versículo, por favor, 38, ele diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Irmãos, explicitamente o Senhor fala que ele veio para pregar o evangelho. Ele é o próprio evangelho, irmãos. Ele veio para anunciar isso. A pregação, irmãos, não é então de pouca importância. Ficou provado no Novo Testamento isso. Ela não é uma coisa periférica. Ela não é uma coisa negociável. Ela é de suma importância e central na igreja, irmãos. E quantas igrejas não perecem por não valorizarem como deveriam valorizá-la, queridos? A razão disso, dessa importância, é que ela é o meio ordinário que Deus estabeleceu para salvar os homens. A pregação da palavra, irmãos, pública no culto e privada no aconselhamento bíblico em gabinete, é o ofício do ministro da palavra, do ministro do evangelho. Então, irmãos, vem algumas implicações práticas disso. Primeiro, irmãos, se a pregação é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que o Senhor nos ensina por meio do apóstolo Paulo, primeiro, nós devemos rejeitar todo e qualquer substituto para a pregação. Quais, pastor? Qualquer tentativa de colocar no lugar da pregação peças de teatro, pantomimas, cantatas, músicas ou qualquer outra coisa dessa natureza, elas não substituem a pregação em nada. Em nada, irmãos. Curiosamente, alguns evangélicos têm usado o mesmo argumento romanista para tirar a Bíblia do povo. Não pinta nas murais do pé da igreja. É a Bíblia que o povo lê, porque o povo não sabe ler e não precisa dar a Bíblia para eles. Não, é melhor ensinar. E pantomima lá tem algum sentido, irmãos? A palavra exposta, queridos, é que é poderosa. Você não ordenou, você não vê Cristo ordenando para os apóstolos, façam cantatas e façam disso como substitutos da pregação. Apóstolos, façam pantomima em que um vai imitar Jesus, outro vai imitar Satanás. E isso é a pregação, vocês estão evangelizando. Não! Prega, ensina, discipula. Abre a Escritura e expõe a minha glória. Quem considera que tais coisas são correspondentes e excelentes substitutos ou complementos, não entendeu em nada a visão bíblica da pregação. Sabe o que é pior, irmãos? É quando essas coisas são expostas e está posto na palavra, porque como sapos numa cultura que foi esquentando e mudando a temperatura sem perceber, esse tipo de coisa é radical. Esse tipo de coisa é surreal. Nós estamos na cultura de imagens, mas o Senhor não ordenou imagens. O Senhor ordenou pregação da palavra. Segunda implicação, irmãos, devemos rejeitar qualquer negligência para com a pregação, queridos. Devemos reprovar, irmãos, pastores displicentes com a pregação, preguiçosos, que preferem fazer tudo, exceto pregar pública e privadamente em aconselhamento. Alguns pastores, irmãos, e com pesar, como um jovem pastor, eu constato isso, alguns pastores inventaram uma ideia de perfil ministerial, em que não tem tal perfil para determinada coisa. Aí alguns dizem assim, o meu perfil é a pregação, não o aconselhamento bíblico. Aí por isso esses não visitam, não aconselham, não discipulam. E a igreja vai perecendo. E para a igreja ser instruído com uma pregação privada é uma coisa rara. Que alguns quando encontram a igreja que faz isso, o que é isso, pastor? Por causa dessa ideia equivocada de desprezo da pregação, irmãos. Alguns querem, em outras palavras, querem apenas pregar publicamente, mas não pregar privadamente. Os que agem assim revelam desprezo pela obra completa do ministério da palavra. Por algum motivo, irmãos, e visão distorcida, vem a pregação pública como um momento de brilho deles, em detrimento da pregação privada, do aconselhamento bíblico, longe dos olhos dos homens. Outros, irmãos, querem encobrir o seu despreparo, falta de dons e, consequentemente, não vocação, dizendo que não são chamados para o ensino, mas para um trabalho privado. E é com isso negligenciam o ensino público, negligenciam a pregação. Queridos, não existe isso.
Quando Deus chama homens para exercer um ministério, quer seja no ofício do presbiterato docente, no ofício do presbiterato regente ou no diaconato, ele capacita com dons para isso. Se não tem dons para exercer, é porque não é vocacionado para isso. E nesse tipo de dinâmica, de subjetivismo, não, ninguém pode confrontar, porque ele disse que ele é vocacionado. Todo tipo de falso pastor, todo tipo de falso presbítero, todo tipo de falso diácono tem entrado na igreja. E as consequências são devastadoras, irmãos. Nós temos visto nas exposições de eclesiologia. A perdição da igreja começou com uma deterioração do governo da igreja. Começou lá atrás, no 4º século, no 5º século, e veio no que foi dar no século XVI, irmãos. Ambas essas posturas, irmãos, são negligência da pregação, quer a pública, quer a privada. Paulo não fez essa separação em Atos 20. Ele pôde falar, eu preguei a palavra para vocês, pública de casa em casa, pública e privadamente. Então, irmãos, que os ministros não separem o inseparável, nem a igreja ache normal tal separação. Pregação pública e privada, o aconselhamento bíblico, são inseparáveis e o Senhor requer isso dos ministros. Terceira implicação, irmãos. Nós devemos encorajar os ministros tanto ao bom preparo, aos estudos e à meditação, quanto dando boas condições para isso. As igrejas, irmãos, padecem quando não possuem essa visão. Quando o ministro se dedica o seu tempo para se sustentar e o que sobra para o ministério é o tacho. Graças a Deus, irmãos, isso não é o caso da nossa igreja. Louvado seja o Senhor pelos presbíteros dessa igreja que tem essa visão elevadamente correta, bem como da igreja de uma forma geral. Mas quantas igrejas, irmãos, não têm padecido por causa disso? O Robert Haldane, irmãos, ele diz o seguinte: o evangelho não foi imediatamente declarado pela voz de Deus a partir dos céus, ou pelo Espírito Santo sem meio de comunicação, ou pelos anjos enviados dos céus. Ele foi levado para o mundo pelo homem. Então, como de acordo com essa divina constituição do evangelho, as nações da terra poderiam ouvir o evangelho sem um pregador? A resposta é não, irmãos. Ele continua: o homem não é somente salvo através de Cristo, mas também são salvos por meio do conhecimento comunicado no evangelho. Se não conhece o evangelho, não pode crer. É por isso que Deus estabeleceu pregadores, irmãos. Não é uma simples ciência, um conhecimento, embora também envolva isso. Mas não há, irmãos, como crer se não forem apresentados os fatos e a glória da pessoa de Cristo. Isso aqui, irmãos, não é para que nós... isso aqui é para ficar claro, para que nós não formemos nenhum Deus na nossa concepção. Um Cristo que nós pensamos que é o Cristo da Escritura Sagrada. Não, que nós nos atenhamos àquilo que é falado. É assim, irmãos, para que fique evidente a simplicidade do Evangelho. É assim para que se dispa de toda a confiança carnal, para que a fé seja posta na mensagem, não em coisas externalistas, não em coisas que são gloriosas para os homens, mas na simplicidade da mensagem do Evangelho. A fé no invisível, que é apresentada apenas pelo testemunho, pelo relato dos fatos do Evangelho, irmãos. Os pregadores são embaixadores do reino de Deus. Os ministros ocupam esse papel público, mas cada crente individual e privadamente são embaixadores nesse âmbito, perto daqueles que Deus os colocam. Eles possuem o mesmo dever. Nós temos, irmãos, levado a sério esse ministério. No meu caso, como ministro, irmãos, é uma ocasião de autoexame. O quão a sério eu tenho levado a pregação. No caso da igreja, o quão séria é a visão que eu tenho sobre a pregação. Você tem levado o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo? Nas ocasiões que Deus lhe dá, você tem anunciado isso? Você tem aproveitado os cultos para convidar aqueles que não creem no Senhor, para que eles ouçam a pregação pública da palavra? Algumas pessoas perguntam assim: pastor, qual é a atividade evangelística que a igreja tem? Todo domingo, 2 vezes por domingo. É a maior e principal atividade evangelística da igreja. A segunda atividade da igreja é os crentes sendo preparados para que eles, nos seus trabalhos, nas suas famílias, nas suas vizinhanças, evangelizem aqueles que estão ao seu redor. Isso é uma visão madura, irmãos. Isso é uma visão que reflete Mateus capítulo 28, cuja tradução não é ide por todo mundo, é
indo, enquanto vocês vão, ensinem sobre mim. Onde vocês estiverem, fale sobre o meu nome. A terceira coisa, irmãos, que o Senhor nos ensina sobre a pregação, está no finalzinho do versículo 17, por favor. Ele diz: a fé vem pela pregação, e a pregação, aí vem esse ponto, pela palavra de Cristo. Aqui, irmãos, há uma questão que a gente chama de monoescutológica, porque algumas traduções, né, colocam a fé vem pelo ouvir a mensagem, né? Então, não coloca explicitamente a pregação, e a Ara entendeu o raciocínio de Paulo, já traduziu por pregação, e eu creio que é a tradução correta, irmãos. E aqui nós aprendemos algumas coisas também, irmãos. Primeiro, não são apenas os textos em vermelhos que são as palavras de Cristo. Paulo está dizendo que a pregação vem, que a fé vem pela pregação, pela mensagem, e essa mensagem é a palavra de Cristo. E o que eu falei aqui agora, irmãos, é sim uma referência a algumas Bíblias que colocam as palavras de Cristo em vermelhos. Irmãos, não há hierarquia da palavra proferida pela boca de Cristo, da registrada pelos apóstolos nas palavras de Paulo, por exemplo. Como eu já ouvi algum presbiteriano argumentando, né? Um presbiteriano querendo argumentar, ele quis citar um texto do evangelho para dizer que é um argumento muito maior porque era Jesus falando e não era Paulo. Irmãos, palavra de Moisés, escrita por Moisés, palavra escrita por Davi nos Salmos, palavra escrita por Isaías, por Oséias, por Naum, por Mateus, por Paulo, por Pedro, por quem quer que sejam os apóstolos ou profetas, é a palavra de Cristo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, diz que o Espírito de Cristo estava nos apóstolos, inspirando-os na recepção das profecias. Quem estava ensinando a eles era Cristo. O que Cristo falou foi registrado pelos apóstolos, e os apóstolos foram enviados com a autoridade dele, irmãos. Então não tem hierarquia. As palavras de Cristo registradas nos evangelhos, irmãos, as palavras de Paulo nas epístolas, as palavras dos profetas no Antigo Testamento são todas palavras de Cristo. E toda a Escritura é a base para a pregação da igreja e instrução dela. Portanto, irmãos, a pregação é a partir das ou por meio das palavras de Deus. Se alguém fizer separação, saiba, irmãos, que não está a ortodoxia bíblica aí. E aí vem segundo, irmãos. Consequentemente, o conteúdo da pregação é norteado e deve ser a palavra de Cristo. É a implicação clara disso aqui, queridos. Com isso, irmãos, preste atenção nesse ponto. Com isso, Deus, por meio de Paulo, desqualifica todo tipo de pregação em que pregadores gastam todo o tempo em chocarrices, frivolidades, piadinhas, anedotas, joguinhos, marmotices, ou cuja base da pregação sejam testemunhos pessoais, ou qualquer outra coisa, irmãos. Isso não é pregação. Já passou da hora da igreja evangélica entender isso, irmãos. E quantos não são levados e conduzidos pelos falsos profetas porque não entendem a doutrina da pregação, queridos? Muitas igrejas deveriam parar de dizer que tais coisas são uma bênção. Uma coisa que dói o coração, que você vai na igreja e você vê que é uma macaquice o que chama de pregação e termina, foi uma bênção. Como é que nós chamamos bênção aquilo que Deus disse que é do seu desagrado? Aquilo que Deus reprova que não é segundo o que Ele disse que não deve ser, irmãos. Lidar com algo tão precioso dessa forma, queridos, a pregação é algo muito precioso para o Senhor. Lidar assim é digno de profunda reprovação da parte do Senhor. Insistir, irmãos, nesse julgamento favorável do que o Senhor reprova é subscrever uma tolice e uma rebeldia, irmãos. Não é uma bênção. Não é de Deus esse tipo de pregação, queridos. Isso é um instrumento pernicioso para afastar a igreja de Cristo. Ah, mas a igreja está enchendo. Quem não é atraído pela palavra de Cristo não é ovelha de Cristo.
Se as igrejas traem as pessoas porque está falando de relacionamento, e aí o pessoal tudo animado com relacionamento, de oba-oba, de festa, de curtição, ali não está a igreja de Cristo. Não é assim que se faz discípulos. Mas pela pregação, irmãos, pelo discipulado. E aí sim, entendendo essas coisas no seu devido lugar, relacionamentos fazem parte da igreja, são fundamentais para isso, para o crescimento em graça, mas não para atrair pessoas, mas para crescer em maturidade, queridos. Reprova-se também aqui, irmãos, os que fazem da pregação um discurso filosófico do seu filósofo favorito, exposições de pensamentos de psicólogos desprezadores da Escritura, ou as suas opiniões e observações da vida, também é reprovado, irmãos. Não há pregação nesse tipo de coisa, irmãos. E a pregação não é ocasião para isso. Um crente verdadeiro, ele não quer tais discursos. Eles querem a palavra. E quantos irmãos não têm acabado com a igreja simplesmente porque estão proferindo seu filósofo favorito? Quantos irmãos batistas, eu tive o privilégio de participar, fazer minha especialização em pregação com irmãos batistas, e eles admirados da igreja presbiteriana, né, a conhecimento que eles pensam que a igreja presbiteriana tem, né, e perguntando muito como é que era, e eles me relatando como era a batista, e como que havia pastores que estavam simplesmente transformando o púlpito em consultório psicológico, expondo as ideias dos seus psicólogos teóricos favoritos. Como os que muitos estavam introduzindo simplesmente as suas opiniões políticas favoritas. E a igreja perecendo. E a igreja caindo. Apostatando do evangelho, irmãos. Não simplesmente em número, mas em santidade, em zelo, em piedade. Não se pode esperar a obra do Espírito onde não há a palavra do Espírito, irmãos. E não é à toa que o culto tem que ser encharcado da palavra, a palavra é lida, a palavra é cantada, a palavra é orada, a palavra é pregada, a palavra é sacramentada. Porque é por ela que o Senhor opera. Pregadores que tornam a pregação um artigo de opinião, fazem da pregação um palanque de sua militância político-ideológica. E veja, não confunda com falar sobre política, porque a Escritura fala sobre isso sim, e regula a nossa opinião sobre isso. Mas é fazer da pregação a promotora de ideologias ímpias, ou fazendo o sermão um eco do filósofo psicólogo favorito, psicologiando a pregação. Todos, absolutamente todos, desvirtuam a pregação. Considera o livro de Atos. Qual o conteúdo da pregação dos apóstolos? Cristo foi enviado por Deus, viveu entre nós, fez prodígios e milagres, ensinou o reino, foi traído pelo seu povo, morto por Pôncio Pilatos, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Cristo é a pregação, irmãos. E é preciso então aqui observar, irmãos, conforme Calvino diz, que ainda que a fé não possui outro fundamento senão a palavra de Deus. O apóstolo não afirma, irmãos, que a fé tem a sua origem em qualquer gênero humano de doutrina. Por isso que a fé da igreja não tem que ser posta na palavra de homens. Não é na tradição. Por isso que faço questão, irmãos, como ministro, expor a palavra, de nós abrirmos textos, explicarmos e voltarmos. E é isso, para que a igreja coloque o seu pé firme na rocha da palavra. Não na palavra de homens, irmãos. E por último, queridos, a última coisa que o Senhor nos ensina sobre a pregação é que a pregação é uma obra maravilhosa. Tanto quem prega quanto quem recebe a pregação deve ver ela dessa forma. Veja o versículo 15, por favor. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, o Senhor quer que nós, diante de tudo isso, irmãos, olhemos para a pregação da palavra, de uma forma sublime. A pregação não é um mero discurso, irmãos. A pregação é um meio de graça pelo qual o Senhor fortalece a sua igreja. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E quão diferente, irmão, está dessa visão elevada, o desprezo pela pregação que muitas igrejas têm. O desprezo pelo culto público matinal e vespertino, irmãos. O culto não acontece só à noite, acontece pela manhã também. Naquela mesma ocasião, o Senhor está falando com o seu povo.
Não há pregador, irmãos, verdadeiro que não tenha sido enviado pelo Senhor. E se o evangelho continua em nosso meio, é porque o Senhor tem levantado e enviado os seus pregadores, irmãos. Tem dotado-os, preparado-os e ordenados para isso. O evangelho, irmãos, não caiu das nuvens. O Senhor levantou homens para isso. E isso é assim novamente para que a fé das pessoas não esteja em glória. A mensagem que redime o mundo é proferida por homens. Simplicidade. Simplicidade. A igreja, irmãos, deve considerar a pregação e os verdadeiros pregadores em alta estima, o Senhor está falando aqui. Não por eles mesmos, porque eles são pecadores. A questão não é uma reverência por eles mesmos. Neles não há nada digno de autoestima, irmãos. Porém, pelo ofício e mais especialmente pela operação, pela obra operada, irmãos. Deus aqui, como Calvino diz, quer que aprendamos o quanto a pregação do evangelho deve ser desejada por todo homem de bem e quanto devem valorizá-lo, visto que ser muitíssimo elevada pela boca do Senhor. O Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Acaso a igreja vai ver de forma diferente isso? Acaso a igreja vai ver a pregação como uma coisa que pode ser deixada de lado? Como cultos que o culto tem tempo para tudo. A pregação é 15 minutos. É 2 horas de cântico, é 1 hora de apresentação, é meia hora de aviso, é 30 minutos de homenagem. A pregação 15 minutos. Não se está vendo a formosa, quão formosos são os pés do que anunciam o evangelho ali, irmãos. Além disso, queridos, muitos pastores veem o ministério como algo vergonhoso. Alguns, sob essa visão, procuram outras profissões, fazem defesa de dupla vocação contra o ministério em tempo integral, quando o padrão neotestamentário é o ministério em tempo integral. E o trabalho extra em situações excepcionais é a prática do apóstolo Paulo. E tudo isso por uma baixa visão do ministério. Famosos são os pés dos que anunciam o evangelho, irmãos. Mas também, queridos, e principalmente, eu diria, muitas igrejas veem a pregação de forma depreciativa. Alguns ministros, irmãos, que pensam da forma que eu mencionei agora há pouco, são frutos de igrejas que pensam assim. Às vezes, alguns ministros creem da forma correta, mas padecem sobre igrejas que não têm uma visão matura da pregação. Conselhos que fazem do ministro um empregado, procuram causar-lhe sofrimento na subsistência, depreciam o trabalho pastoral, faz do ministério uma subvocação, quando a Escritura coloca como a mais excelente das vocações. Esses não veem a formosura dos pés dos que anunciam o evangelho, irmãos. Quando paramos, irmãos, por exemplo, para considerar o alto padrão do ministério, da preparação para o ministério que os nossos pais na fé tinham, irmãos. A Assembleia de Westminster, nós professamos os 3 documentos, catecismos e a confissão, ela fez outros 3 documentos. E um deles trata do princípio regulador do culto e outro da ordenação de ministros e presbíteros e diáconos. E em ambos textos, você vê uma visão elevadíssima do ministério, irmãos. Para ser ministro da palavra, tinha de ter uma formação muito grande. E não pense com isso, então eles eram muito elevados, muito academicistas. Não, era requerido que nessa altíssima formação, eles fossem simples na explicação do evangelho. Para que, quer eles fossem enviados para capitais, quer eles fossem enviados para o interior, eles estivessem aptos e capacitados pelo Senhor, preparados para falar a qualquer coração. Irmãos, quão diferente isso é da nossa geração, queridos. Esse sim, os nossos pais viam a formosura dos pés daqueles que anunciam o evangelho, viam com excelência a pregação e o ministério da palavra. Somente, irmãos, quem vê a pregação dessa forma se levanta contra a banalização dela, contra a irresponsabilidade de dar o púlpito a qualquer um, ou de subir nele sem o devido preparo. Por não ver assim, é que o púlpito, irmãos, é vulgarizado. E se a pregação é vulgarizada por uma igreja, sabe o que é que ela está vulgarizando indiretamente, irmãos? A mensagem. Isso é exagero, pastor. Paulo não está separando as coisas. Vulgarize a pregação e você está vulgarizando a mensagem. O evangelho.
Deveríamos, irmãos, ser mais criteriosos. A pregação é uma importante arma e, se mal empregada, é uma perigosa arma. Não é algo para egos que desejam aparecer, pretensiosos ou despreparados. Por isso, irmãos, os nossos pais, interpretando corretamente a Escritura, eles resumiram esse ponto da doutrina assim. Pergunta 158. Por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que são tanto suficientemente dotados quanto devidamente preparados, aprovados e chamados para esse ofício. Essa é a visão presbiteriana da pregação, irmãos. Uma denominação que perde a seriedade quando vulgariza isso, quando uma Assembleia Geral aprova o contrário disso, ela perdeu a seriedade. Ainda, irmãos, uma outra questão. Somente quem vê a pregação dessa forma entende que as suas ofertas numa igreja local não é para manter um clube social, não é para manter um mais conforto simplesmente. Somente quem vê a beleza dos pés dos que anunciam o evangelho e da pregação em si mesma pode ofertar sabendo que isso é sim também para a manutenção de um ministro naquela igreja, para que ele se dedique a preparar a boa refeição para o povo de Deus, para que ele pregue essa palavra privadamente durante a semana nas angústias e aflições do povo de Deus. Ele não está pagando um empregado nem um vagabundo, mas um ministro do evangelho que irá lhe servir com a palavra. Com essas ofertas, os que vêm dessa forma, mais ministros em potencial podem ser enviados para o preparo em seminários, por exemplo. Com essas ofertas, nós podemos socorrer outros ministros de igrejas para que eles continuem anunciando o evangelho ali. Com essas ofertas, nós podemos enviar para missionários em outros países anunciar o evangelho ali. Isso só pode ser possível no coração de uma igreja que entende que ela não está investindo em algo nessa vida, mas para a eternidade. Para que a pregação do evangelho possa continuar, irmãos, nesse mundo. Só quem vê a pregação e a importância dela, só quem vê a beleza dos pés do que anuncia o evangelho pode lidar com tudo isso, irmãos, dessa forma. Você tem visto a pregação dessa forma? Você vem a ela com sede de receber do Senhor a palavra dele? Você oferta uma igreja local porque você entende que com isso você está mantendo a pregação ali naquela igreja? Não vejamos, irmãos, a pregação diferente do que o Senhor quer, querido. Se é assim que o Senhor vê a pregação, seremos elogiados ou reprovados por Ele se vermos e lidarmos com ela de forma diferente, queridos. O que é que os irmãos pensam? Temos tratado a pregação da forma correta, irmãos? Quantos de nós não padeceram no passado sob ministros e ministérios infiéis e infrutíferos na pregação e na palavra? Quantos de nós, irmãos, não trazem na história e na alma as marcas de estar em uma igreja que não levaram a sério o ministério da palavra, irmãos? Quantas vidas estão sendo destruídas por isso, queridos? E às vezes pensa que você quer tudo, menos o principal. A palavra está sendo pregada, ela está sendo aplicada privadamente, individualmente. Tudo isso, queridos, esse é um ponto do ensino da palavra do Senhor. E é importante que nós sejamos instruídos sobre ele, sim. Porque além dele fazer parte da nossa vida como igreja, dominicalmente, tem uma visão correta, irmãos, da pregação. Nos trará muitos benefícios. Nos fará agir e reagir corretamente a ela, irmãos. Para que no final de tudo, e sempre vai ser assim, Cristo seja glorificado na sua igreja. Na manutenção de uma visão correta, no usufruto da prática correta e no perpetuar, no construir e no manter essa estrutura de uma pregação que glorifica ao Senhor. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia Tu levantaste os teus pregadores, quer sejam aqueles que em ofício pregam publicamente, quer sejam aqueles que, como teus filhos, nos foram enviados privadamente e nos anunciaram as boas novas, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez isso e o Senhor continua fazendo isso desde os tempos remotos, Senhor. E o Senhor continuará fazendo. Como igreja local, o Senhor faz-nos ter uma visão madura da pregação, Senhor. Temos uma visão madura sobre o ministério da palavra, sobre qual é o nosso papel como igreja local e a importância da Tua palavra pregada nela, Senhor. Dar-nos uma visão gloriosa
e elevada, Senhor, para que tenhamos benefícios da parte do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.